Um novo ano se inicia e a realidade é de que a taxa de juros está massacrando os fundos imobiliários, diga-se de passagem, não é de hoje. O que esperar do ano de 2025? Será que o ano de 2025 vai ser o ano dos fundos imobiliários? Bom, no ano passado, apesar de ter tido uma pequena recuperação ali no final do ano, o IFIX, o índice que mede a performance média dos fundos imobiliários na Bolsa de Valores, não foi o suficiente, essa subidazinha no final do ano não foi o suficiente para poder encerrar o IFIX no positivo, teve uma queda de aproximadamente 6%. O que vai ser do ano de 2025? Será que o ano de 2025 será mesmo o ano dos fundos imobiliários? Bom, é isso que nós vamos conversar hoje. E no final desse vídeo, você vai saber com muita clareza se faz sentido investir em fundos imobiliários no ano de 2025. Se é um bom momento para compra, se existe potencial de valorização dos fundos imobiliários que estão sendo negociados hoje. E por fim, você vai saber se vale a pena investir ou não. E olha, para início de conversa, fica fácil perceber de que no ano passado, os fundos imobiliários que tiveram uma queda de aproximadamente 6%, 5,89%, não foi um investimento interessante no ano de 2024 no que diz respeito à valorização. Portanto, quem investiu R$1.000 em fundos imobiliários no ano de 2024, encerrou o ano com aproximadamente R$937. Na média, outros caíram mais, mas na média, no IFIX, o que se percebe é uma pequena desvalorização no ano de 2024. Agora, se a gente estender essa janela de tempo para um prazo maior, a coisa muda de figura. Quem investiu em fundos imobiliários transformou cada R$1.000 investido em aproximadamente R$2.300. Então, de fato, nos últimos 10 anos, numa janela de longo prazo, foi um bom investimento sim. Obviamente, nesse intervalo de 10 anos, o que o investidor que estava investido em fundos imobiliários percebeu na prática é de que teve ano que teve bom desempenho, teve ano que teve desempenho negativo, teve ano que teve bom desempenho, teve outro ano que foi desempenho negativo e ficou nessa oscilação, por isso se chama renda variável, mas no conjunto total, nos últimos 10 anos, mais do que dobrou o patrimônio que investiu em fundos imobiliários, portanto, em imóveis através de fundos imobiliários no Brasil. Então, aprovado, foi um bom investimento nos últimos 10 anos. Agora, a questão mais importante, que talvez seja o motivo principal para você estar assistindo esse vídeo até agora e irá assistir até o final, qual é a expectativa para o IFIX, portanto, para o índice que mede a performance dos fundos imobiliários, para os fundos imobiliários de uma forma geral, para o ano de 2025. É claro que tem muito investidor hoje preocupado, porque no ano de 2024 o IFIX teve o terceiro pior ano da história. Então, se você olhar para o retrovisor no longo prazo e verificar todo o ano que o IFIX caiu, o ano de 2024 foi o terceiro pior. Então, realmente, pode estar deixando alguns investidores um pouco preocupados em relação ao ano de 2025, principalmente com a taxa de juros atual. E aí que tem uma questão muito importante que você precisa ficar atento. Você que é um investidor para o longo prazo. Vamos analisar aqui as possíveis causas dessa queda dos fundos imobiliários para além da taxa de juros. Existe uma série de fatores que podem ter provocado esse desempenho negativo no ano de 2024 e é muito interessante que a gente aborde elas para poder entender um pouco melhor o cenário e criar uma expectativa, uma previsão, uma capacidade de previsão para o ano de 2025 e para os próximos anos também. Bom, em primeiro ponto, nós tivemos a alta do dólar, que parece não ter uma correlação direta com fundos imobiliários tanto quanto a taxa de juros, mas no final das contas, o investidor, quando pega aquele recurso financeiro que ele recebeu ali, do fruto do trabalho, do salário dele, e sobrou lá 300, 400, 500 reais, menos ou mais, né, do salário dele para investir, ele vai fazer uma avaliação muito breve. Onde eu vou colocar esse dinheiro para render, para multiplicar, né? E a alta do dólar, obviamente, chamou a atenção de muitos investidores na Bolsa de Valores no ano que passou, no ano de 2024. Então, muitos investidores ficaram animados com essa alta do dólar, se sentiram motivados a investir em uma moeda que está subindo bastante e, obviamente, tem a possibilidade de investir com muita facilidade aqui no Brasil, assim como quem investe em fundos imobiliários. Então, a alta do dólar é, sim, também um motivo. Um outro motivo, obviamente, afetou não só os fundos imobiliários, mas também todo o mercado de ações no Brasil, que é a desaprovação de medidas fiscais do governo. Certamente você viu muitas notícias falando sobre esse tema e como esse assunto estava muito engasgado, travado, obviamente gera incerteza e insegurança no investidor. Bom, será que o Brasil vai sair dessa crise que está hoje? Será que a Bolsa
não vai continuar caindo, os fundos imobiliários continuar caindo? Porque se não existe um ajuste fiscal, se não existe uma proposta de melhoria para o cenário atual, significa que a taxa de juros vai continuar subindo. Então, os fundos imobiliários devem continuar caindo. Então, existe uma insegurança, uma incerteza, e muitos investidores, diante dessa incerteza e de uma previsibilidade de melhora no curto prazo, preferem, no curto prazo, apostar em moedas mais fortes ou em produtos financeiros que não sejam tão sujeitos assim a essa oscilação, como, por exemplo, renda fixa. E por falar em renda fixa, a alta da taxa de juros que tem acontecido recentemente, obviamente, é um grande incentivador para que alguns investidores optem por investir em renda fixa, uma taxa de juros mais alta, do que investir em fundos imobiliários. Porque é muito comum os investidores, ao investir em fundos imobiliários, buscarem um rendimento de 1% ao mês através de dividendos, rendimento dos fundos imobiliários. O fato é de que hoje isso não está difícil na renda fixa. É claro que fundos imobiliários podem entregar uma rentabilidade bem mais interessante, só que o investidor fica naquele impasse. Se eu já tenho 1% ou muito próximo disso na renda fixa, bem seguro, então eu não vou me arriscar em fundos imobiliários agora não, porque a renda fixa está bastante interessante. Mais uma vez, é importante lembrar de que fundos imobiliários entregaram uma performance bem melhor do que a renda fixa nos últimos anos, mas o investidor, principalmente o investidor iniciante, costuma fazer essa avaliação muito no curto prazo. Esse ano vou investir aqui, esse ano vou investir ali. Então, numa análise muito imediatista, os fundos imobiliários perdem para a renda fixa quando a taxa de juros está muito alta. Um outro fator que pode ter elevado o nível de preocupação dos investidores em relação a fundos imobiliários é de que alguns fundos imobiliários apresentaram uma alavancagem muito alta, com um nível de endividamento próximo de 40%. Obviamente, isso aumenta a percepção de risco por parte dos investidores, fazendo com que a cota caia e, em alguma medida, afetando a performance de vários outros fundos imobiliários em cascata. Agora a gente vai fazer um exercício interessante. Vamos analisar cenários muito parecidos, similares, que ocorreram no passado. E eu selecionei o ano de 2018 e o ano de 2019 para a gente fazer uma avaliação, verificar se esse momento da história dos fundos imobiliários já se repetiu em algum momento, já aconteceu antes. Bom, no ano de 2018, o índice, o IFIX, esse mesmo índice que no ano passado caiu 6%, 5,89%, teve no ano de 2018 uma performance bem mediana, de aproximadamente 5%. Nada de saltar os olhos, portanto, de ser considerado interessante. E como estava a taxa de juros nesse ano, no ano de 2018? E aí vem um ponto bastante interessante para reflexão, você que é um investidor de longo prazo. Anote isso aí, essa dica é bastante importante. Mais importante do que, de fato, o número real da taxa de juros é a expectativa de para onde a taxa de juros vai. E no ano de 2018, existia já uma expectativa no início do ano de que a taxa de juros ia baixar. Portanto, ia diminuir. Isso de fato aconteceu. Desde a primeira reunião do Copom, que aconteceu no dia 6 e 7 de fevereiro de 2018, já havia uma expectativa de redução da taxa de juros em 2018, que estava em 7 e foi para 6,75. Note, no ano de 2018, há uma taxa de juros de 7 com expectativa de redução para 6,75. Nesse ano, o retorno do IFIX foi de aproximadamente 5%. Note, uma taxa de juros baixa se comparado com a taxa de juros hoje. E o desempenho do IFIX foi de aproximadamente 5%. Anote isso aí. Entenda o cronograma dos acontecimentos. Em janeiro de 2018, existia uma expectativa já muito clara do mercado, portanto dos investidores, de que a taxa de juros ia cair até o final do ano. E com a expectativa, não com a queda, mas com a expectativa, as coisas começaram a mudar. Com a queda da taxa de juros, a taxa Selic se confirmando no final do ano, que de fato aconteceu, o desempenho do IFIX no ano de 2019 foi de 36%. Isso, obviamente, falando de uma forma geral. O IFIX é a média da performance dos fundos imobiliários, porque alguns outros fundos imobiliários subiram bem mais do que 36%. Para você ter uma ideia, vou colocar na tela agora uma lista com os fundos imobiliários que mais subiram nesse ano. E tá aí o RB11, que subiu mais de 77%, o IRDN11 mais de 73%, o XPIN11 mais de 73%, o XPLG11 mais de 70%, e vários outros também subiram muito, inclusive o 10º da lista, o MXRF11, subiu 54,86% nesse ano, no ano de 2019. Então, qual é a reflexão que o investidor de longo prazo deve fazer? Bom, se quando existe uma expectativa de início do ciclo de baixa da taxa de juros, de os fundos imobiliários terem um desempenho melhor, deles se valorizarem, então se esse é o momento em que os fundos imobiliários se destacam, quando começa o ciclo de baixa, o que você deve estar pensando é qual será o
próximo ciclo de baixa na taxa de juros. Quando ele vai começar? Porque se for começar só em 2027, 2028, não vai ser agora que os fundos imobiliários vão se valorizar. Não é verdade? Bom, pelo menos obedecendo a lógica do que aconteceu no passado. Bom, essa informação você pode encontrar até pesquisando no Google. Já existe uma expectativa do mercado de que o começo do ciclo de baixa da taxa de juros, portanto, quando os juros vão começar a baixar no Brasil, é a expectativa, portanto, ainda precisa ser confirmado isso, de que acontecerá em maio de 2025. Isso é, depois que alcançar o topo da taxa de juros, da taxa Selic, existe uma previsão, uma expectativa de que essa taxa de juros comece a cair em maio. Bom, qual é a minha expectativa em relação a isso? O ano de 2025 deve ser um bom ano para investir em fundos imobiliários ou não? Já que existe uma expectativa, pode ser que não se confirme, pode ser que esse início do ciclo de baixa da taxa de juros aconteça só em junho, julho, quem sabe em outubro. Bom, então qual é a minha expectativa em relação aos fundos imobiliários em 2025? Eu posso até acrescentar de que não é uma expectativa, é uma certeza. Os fundos imobiliários vão se valorizar. O que não se sabe exatamente se vai ser a partir de maio de 2025, setembro, outubro, quem sabe até 2026. Mas se você lembrar do gráfico que eu te mostrei lá no início desse vídeo, você vai perceber de que nos últimos 10 anos a valorização de FIX foi expressiva, mais do que dobrou o capital de quem investiu. Então, se olhar para um passado, se olhar para uma janela de tempo maior, não existe caso para uma janela de 10 anos, por exemplo, em que quem investiu em fundos imobiliários perdeu dinheiro. Não existe isso. Acrescento que na minha avaliação hoje de que existem muitos fundos imobiliários muito interessantes, bem baratos, com grande potencial de valorização que, mesmo que não se valorize agora no curto prazo, imediatamente pagará rendimento para você assim que você comprar uma cota. Então, mesmo que eu compre uma cota de fundo imobiliário hoje, interessante, que não se valorize em fevereiro, em março, em abril, durante esse período vai estar me entregando rendimentos. Então, por que não aproveitar a oportunidade de comprar barato, comprar fundos imobiliários com potencial de valorização e, enquanto não se valoriza, me entregam rendimentos? Então, em uma conclusão final, sendo bastante direto ao ponto, se você não investe em fundos imobiliários, talvez você não encontre em um outro momento uma oportunidade tão interessante para comprar um ativo que é fácil de investir, que é, diga-se de passagem, uma maneira muito interessante de entrar na renda variável, porque dentro da classe de ativos de renda variável é o ativo que menos oscila, é um ativo que gera renda para você mensal, com aluguéis, sem precisar ter um ativo muito caro, por exemplo. Você vai receber rendimento de fundos imobiliários a partir de que você invista 10, 15, 20, 30, 100, 200, 300 reais. Então você vai receber aluguel tendo esse valor investido. E que no mercado tradicional você precisaria ter uma casa, um imóvel que custa milhares de reais, dezenas, centenas de milhares de reais para colocar para alugar. E diga-se de passagem, esse rendimento de um imóvel físico, de verdade, seu lá, bom, ele é tributado, esse rendimento, no imposto de renda. Já nos fundos imobiliários, não, o rendimento é isento de imposto de renda. Então é fácil de investir, é de fácil acesso, porque você pode investir pequenas quantias e recebe rendimento todo mês. Então, tá aí vários motivos para que você considere investir em fundos imobiliários, como inclusive a primeira classe de ativo que você deve comprar ao investir em renda variável. Mas, Bruno, e se a valorização não acontecer em 2025, nem em maio, nem em junho, nem em julho, nem em dezembro? Bom, o que fazer? Bom, se a valorização não acontecer no ano de 2025, uma coisa é certa, você vai ter aproveitado a oportunidade de comprar ativos bem baratos. Então, na minha opinião, é ganhar ou ganhar. Se valorizar no ano de 2025, muito bom, ainda bem que tu comprou. Se não valorizar, se valorizar só em 2026, tu passou o ano de 2025 todinho comprando cotas bem baratas. Então, na minha avaliação, eu que invisto já há muitos anos já e que, diga-se de passagem, a minha carteira de investimentos, que hoje entrega renda passiva para mim, grande parte dela foi construída com fundos imobiliários, com compra de cotas, valorização de cota e principalmente rendimento. Então é um investimento sim que eu considero muito interessante, entrega rendimento mensal, tem potencial de valorização e é uma maneira simples de investir em imóveis. Na minha avaliação, talvez não exista momento tão interessante para comprar fundos imobiliários, tão interessante quanto agora. Principalmente, digo, obviamente, se você tiver objetivo de longo prazo, porque fundos imobiliários é um investimento de renda variável, portanto, um produto financeiro para longo prazo. E pelo que a gente viu até aqui, considerando não só o ano passado, mas os anos anteriores, os últimos 10 anos, para quem investe com horizonte de longo prazo, é só uma questão de esperar. E enquanto isso, recebendo rendimento dos seus imóveis, shoppings, galpões, lajes comerciais, eu considero bastante atrativa essa ideia. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.